O Granada era conhecido por ser estiloso, espaçoso e ter um bom custo-benefício. Exceto quando se tratava deste, o Scorpio 4x4 V6, 2,8 litros o topo de linha, que curiosamente era mais caro do que seus rivais da Mercedes, BMW e Saab. Então, o que exatamente a Ford estava pensando? Vamos descobrir. Você está pronto para isso? Em 1986, um Saab 9000. Turbo custava 15.999 libras. And 99 pounds. Um BMW 528 S, 17.330. E um Mercedes 300 e 18.730. O Ford Scorpio 4x4 era o menos potente, com 150 cavalos de potência. E ainda assim, ele custava impressionantes 18.924 a mais do que qualquer um dos outros. Esses ainda eram os tempos em que os fabricantes comuns de grande volume se iludiam achando que, com seus carros topo de linha, poderiam competir com os prestigiados fabricantes alemães. Hoje, vamos descobrir se havia algum motivo ou justificativa para o preço absurdo que eles cobravam por esses carros. O Granada foi lançado em 1972 e teve 3 versões principais, que o levaram até 1999, quando foi descontinuado sem substituto. Esta terceira geração foi lançado em 1985. Ele era fortemente baseado no Sierra, com essencialmente o que era apenas uma plataforma alongada. Isso significava que ele usava montantes McPherson bastante convencionais na dianteira e suspensão traseira por braços semi-arrastados. Curiosamente, esse é exatamente o mesmo layout e configuração de suspensão que foi usada na série 5e34 da BMW. Em outros países europeus, esse carro era chamado de Scorpio, mas no Reino Unido manteve o nome Granada. Scorpio era usado apenas para indicar o nível de acabamento mais alto. Então, efetivamente, este era realmente o Granada Mark III. Parece que, no fundo, a Ford sabia que não poderia competir com os alemães em igualdade de condições. Então, eles se esforçaram para vender esses carros pelo nível de equipamentos. O Mark II já oferecia bancos de couro, teto solar elétrico, computador de bordo e ar-condicionado, seja como itens de série ou opcionais. Na terceira geração, eles adicionaram recursos como para-brisa, dianteiro aquecido, bancos elétricos na frente e atrás, controle de cruzeiro e tração nas 4 rodas. Foi o primeiro carro em que o ABS era item de série em toda a linha. Mas não era só questão de tecnologia, porque o Granada também superava os alemães em espaço. Como você pode ver, era extremamente espaçoso na parte de trás. O porta-malas também teria a aprovação da máfia. Na verdade, tem outras coisas aqui dentro e eu ainda caibo muito confortavelmente. Este carro é do ano modelo de 1986. Em 91, eles receberam o primeiro reestilização. Foram apenas pequenas alterações externas e internas. Mas, curiosamente, foi também quando lançaram a versão Cosworth, o 2,9 V6, com 195 cavalos de potência. Se você tiver um desses, entre em contato comigo, pois gostaria de avaliá-lo. Nunca fui muito convencido pelo estilo hatchback do Granada, mas admito que com o tempo ele envelheceu surpreendentemente bem. E, eventualmente, eles até fizeram algumas versões sedã. Em 93, houve uma reestilização muito maior que levou o modelo até 99, essa era conhecida como Scorpio Ultima. E era uma monstruosidade absoluta em termos de design. Eu mesmo também tenho um motivo particular para odiar esse carro. Nesse momento, meu pai trabalhava para a Ford e lhe ofereceram 2 possíveis carros da empresa. Um Sierra Sapphire Cosworth ou um Scorpio topo de linha. E, inacreditavelmente, ele escolheu o segundo. Desde então, nunca perdoei ele nem o Scorpio. Isso é uma pena, pois além da aparência, era um carro muito bom. Bem rápido na versão V6 de 24 válvulas.
E o motor 2.3 litros, 4 cilindros, era o mais refinado da Ford até então. Até mesmo o Clarkson gostou dele. E foi o último Ford com tração traseira vendido na Europa. Mas chega disso, vamos descobrir como é dirigir esse aqui. Insira a chave redonda em comum da Ford na ignição. Vamos ouvir como ele soa. Agora, este carro é um pouco especial porque tem 72 mil milhas, totalmente comprovadas pela documentação. Então Joe, que é o dono, simplesmente adora porque ele é realmente um sobrevivente. Tem até os adesivos originais da concessionária. Ainda tem o telefone automotivo da Ford instalado, que vem com um alto-falante remoto. Eu acho isso absolutamente hilário. E o carro, no geral, está em uma condição incrível e é super original. A única diferença é que ele tem as rodas Cosworth. Ele tem as originais, acho que são de 7 raios, mas eu prefiro o visual das rodas Cosworth. Essa também era uma cor de encomenda especial. Então esse tipo de prata bronze era um opcional pago. Agora ele tem alguns pequenos probleminhas. Ficou guardado por muito tempo. Então o display eletrônico ali às vezes mostra uma porta aberta quando não está. O conta-giros, neste momento, não está funcionando. Ele ainda não resolveu isso. Mas, no geral, é uma verdadeira joia. Se você quisesse um desses, esse aqui deve ser o melhor, ou um dos melhores que existem. Vamos falar um pouco sobre o interior, porque esses bancos são incrivelmente confortáveis. Vou tentar fingir que isso realmente pode competir com uma Série 5, na maioria dos aspectos. Mas quando se trata dos bancos, ele supera tanto a Série 5 quanto o Mercedes, o 300e. Eles são carros confortáveis, mas com bancos com assentos bem planos. Este tem formato ótimo e uma peculiaridade. Na frente, a almofada dianteira, vamos chamar assim. Em alguns carros você pode estender, mas neste basta inclinar para cima ou para baixo com uma pequena alavanca redonda. E isso era para ser uma coisa esportiva, porque obviamente te mantém um pouco mais firme no lugar quando você está freando e tudo mais. Então é algo interessante. Mesmo assim, os bancos são muito confortáveis e nisso ele supera os alemães. Vamos ver como ele se sai com o motor. Este é o Coloin V6 2.8 e tem 150 cavalos de potência, eu acho, o que não é tão impressionante. De qualquer forma, vamos ver esse motor. Não sei a quantos giros ele está. Choque! E anda, mas fica bem áspero em altas rotações. Acho que o Coloin não é conhecido por ser o mais suave de todos esses V6 que existiam na época. E ele realmente parece um pouco bruto. Mas dito isso, o som é agradável e o câmbio tem um curso bem longo. Ele é um pouco duro. Está ok, é o máximo que eu diria sobre isso. Mas estávamos falando do interior antes. E sim, os bancos são absolutamente incríveis. E sendo o Scorpio top de linha, é tudo de couro. Eu adoro o couro perfurado nas laterais, realmente ajuda a melhorar o ambiente. Tem uma faixinha ali, mas sinceramente não sei se é madeira. Parece muito plástico, tanto ao toque quanto na aparência, então não sei dizer se é mesmo madeira. Mas realmente ajuda a deixar o ambiente um pouco mais especial. Porque de fábrica, quero dizer, olha esses plásticos brilhantes junto com o painel, que não é o melhor. Mas esse carro também tem algo que eu acho super característico da época, esse som incrível. Quero dizer, olha só isso. Você tem uma bolinha ali que controla o balanço e o fade, além do tom, todas essas coisas. O equalizador gráfico, acho que é assim que chama, é simplesmente... deve ter impressionado as pessoas na época. E esse é o lance com o Joe, que tem esse carro. Quando ele era criança e via esses carros, ficou completamente impressionado. Eles parecem naves espaciais, e você entra, vê esse tipo de coisa, sabe, com 10, 12, 13 anos, seja qual for a idade. O computador de bordo ali, tudo isso teria te deixado absolutamente maravilhado. Agora que somos adultos, porém, e comparamos isso com os carros alemães, o interior é um pouco como se, sabe, eles colocassem alguns toques chamativos, algumas coisas legais.
Olha isso! Apoio para as coxas. Mas, se você observar a qualidade da construção e dos materiais, os alemães realmente se destacam. Sabe, os controles aqui são bons, só não parecem particularmente, sabe, de alto nível. Eles não parecem ou passam a sensação de algo realmente premium. Pelo menos agora. O sistema McPherson na dianteira e os braços semi-arrastados na traseira. Pode ser igual ao da BMW, mas não tem a mesma sensação. E esse carro, na verdade, é um pouco mais largo, um pouco mais alto, mas a suspensão parece um pouco desconjuntada. Ele não lida com as imperfeições do asfalto, nem de perto como a BMW faz. Ou a Mercedes definitivamente não como a Merc, que tem o melhor conforto de todos, então é estranho que o mesmo conjunto não funcione tão bem. Vou voltar rapidamente ao ponto de como a Ford justificaria esse preço absurdo. E há alguns fatores. Primeiro era um 4x4, mas também havia uma versão padrão com tração traseira desse carro. Alguns dizem que são melhores por serem mais leves e econômicas, além da tração traseira, o que melhora a dirigibilidade. Mas claro, se você quisesse usar isso todo dia, se estivesse chovendo, se tivesse neve. E esse sistema de transmissão também tem dois diferenciais viscosos, na frente e atrás. Eu acho que sim, sabe? Ele era bem capaz em condições difíceis. Então isso era uma coisa, mas também, como mencionei antes, eles tentaram vender esses carros pelo equipamento. Então o tipo de coisa que esse aqui tem de série, os bancos de couro, os vidros elétricos, ar-condicionado, piloto automático, computador de bordo, os carros alemães. Se você começar a equipá-los nesse nível, eles rapidamente vão superar esse aqui completamente. Mas eu estou curioso para ver como o chassi se comporta. Então vamos dar mais uma esticada nas marchas. E depois de voltar ali, eu vou acelerar um pouco mais. Vamos ver como ele se comporta nas curvas bem fechadas e também naquelas curvas mais abertas. Em termos de raio de giro, é muito bom. Vamos lá! Então, por aderência, a direção parece lenta e é bastante imprecisa. É algo bem molenga. Então, um Série 5 deixaria ele para trás facilmente. Ele é um pouco mais ágil do que um 300 seria. Nunca foi para ser um sedã esportivo, sabe? Eles competiam em opções, em espaço e em conforto, e nesses quesitos ele é muito bom. Mas você pode, sabe? Você pode se divertir um pouco com ele. Eu diria que é melhor do que eu esperava quando você o joga nas curvas. Suponha que, como eu ou Joe, você lembra desses carros da infância e sempre quis ter um. Você viu os carros de polícia que usavam eles. Sabe, você ficava impressionado com eles e quer ter um desses hoje. Bem, você vai ter dificuldade porque existem muitos BMW E34 por aí, muitos Mercedes W124, então... Mas se você está procurando por Lancia Temas, se está procurando por este modelo, se está procurando pelos Vauxhalls, sabe, eles simplesmente não sobreviveram tão bem porque não eram tão valorizados. Olhei ontem à noite o que há disponível no mercado. E tem alguns da primeira e da segunda geração que eu acho que valem um pouco mais do que esses. Mas da terceira geração só tinha dois. Um deles é um guia com tração nas 4 rodas, então um pouco mais simples do que este, mas parece um carro legal. Acho que esse custava cerca de 8.000 libras e mais ou menos metade do preço, 4 ou 5 mil. Tem um carro bem básico que acho que também é automático. Quero dizer, se você pegar este carro em particular, acho que ele está em outro nível, seria mais caro do que aquele porque é muito especial em termos de procedência. Então, como podemos resumir esse aqui? Acho interessante em 2 aspectos. Primeiro, como Ford e como produto básico. É interessante porque eles ainda conseguiram vender bastante desses e ainda mais, acho, dos de segunda e primeira geração. Mas estava chegando a um ponto em que era bem difícil para os grandes fabricantes
para os fabricantes normais vender carros maiores, de alto padrão. É meio que o último, ele representa o fim daquela era em que a Ford, a Vauxhall, a Fiat ainda tentavam vender carros maiores e ainda competir com os alemães. Então é interessante nesse sentido. Como produto, eu acho que ele é realmente bem competente. Eu não achei que ele oferecesse o suficiente para alguém superar o preconceito de marca e escolher esse carro em vez de um alemão, se pudesse pagar por isso. Mas ele realmente tem muito a oferecer, e agora é simplesmente um privilégio poder dirigir esse carro. Um enorme obrigado a todos vocês por assistirem. Se ainda não viram, confiram minha análise de mais 2 Fords. Tem o Cosworth e o RS 1600. O último é um verdadeiro Ford Hot Hatch à moda antiga, com uma configuração super rígida, sem concessões. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo!